Boa tarde, turma. Passando mais uma vez aqui para gravar a videoaula, dessa vez iniciando com vocês o assunto novo, né? Nas últimas 2 semanas a gente fez um teste avaliativo, né? Vocês que responderam, participaram e fizeram a resolução das atividades, né? Parabéns a todos que fizeram. Aos que não fizeram, o teste ficou aberto por mais de uma semana, então atenção. Lembrando que esses testes são avaliativos, então computa uma nota final para vocês, né? Então fiquem atentos às atividades. E agora vamos iniciar o assunto novo, né? Que é função. É um assunto específico do nono ano, né? O que é essa função? Ela serve para quê? Né? Função, ela deriva ou ela faz com que você tenha uma ligação entre a palavra de função e que cria uma relação de interdependência de quem? Da variável y. Ou, quando a gente usa conjuntos, é uma relação de interdependência do conjunto A, que é o conjunto domínio, para o conjunto B, que é o conjunto imagem. Um exemplo prático. A quantidade de combustível consumida por um automóvel é função da distância que ele percorre, ou seja, quanto mais longe o carro for, mais combustível ele vai consumir. Então, é uma relação bem prática do dia a dia do que a gente está falando. Ou o preço de um quantitativo de leite. Exemplo, uma caixa de leite custa R$ 2,50. Se eu comprar 500 caixas, vou pagar quanto? Então, a relação do preço final do quantitativo vai depender da quantidade de caixas de leite que eu vou estar comprando. Então, isso são funções de aproximação simples, né, que geram essa interdependência entre os valores de grandezas, né? Então a gente lembra daquele assuntinho lá do 7º ano, grandezas, proporção e grandeza, né? Chegando no 7º ano a gente revê aqui de outra forma como uma função, certo? Qual a diferença dessa função para uma equação? A equação ela vem com a fórmula definida, né? Que a gente aprendeu a utilizar, né? A fórmula de delta, depois a fórmula de x, a gente já aprendeu, mas a função, essa fórmula vai depender do que você quer relacionar. Então, geralmente uma fórmula de função ela é única daquela função. Para cada função diferenciada eu vou ter uma fórmula, uma avaliação de fórmula diferente. Para esse conjunto aqui, o que está representado aqui, eu tenho essa, y igual a 2x mais 3. Por quê? 2 vezes 4, 8. 8 mais 3, 11. Ou seja, 4 está interligado ao 11, que foi a resposta no nosso conjunto imagem. 2 vezes 6, 12. 12 mais 3, 15. Então, o nosso número 6 vai estar relacionado por número 15. Se for negativo, lembrando que também a regra de sinal ele vai acompanhar. 2 vezes 5, 10. Mais vezes menos. Menos, então eu vou ter 10 negativos mais 3 positivos. Então, sinais diferentes eu subtraio. 10 menos 3, 7. Maior módulo negativo. Por isso que aqui fica menos 7. Então, sempre observe essa relação. A mesma coisa, 2 vezes 0, 0. Né? Então, 0 mais 3, 3 positivos. Então, 0 vai gerar o número 3. Então, observe que a função, ou seja, as suas imagens, ou seja, as suas respostas, sempre vão estar uma letra interligada à outra, que são nossos pares ordenados lá do nosso plano cartesiano. Veja como os assuntos de matemática sempre estão interligados, né? Então essa parte aí ela sempre vai estar em conjunto com vocês. Então na função simples de interpretação, né, nós temos o que é função e também nós encontramos o que não é uma função, o que eu não considero uma função. Observe aqui, agora a brincadeira é outra. Eu digo um número e você responde qual ou quais dos números escritos no quadro são menores do que ele. Exemplo, 2, 4, 6 e 8. Né? Eu digo 5, quem é menor, você responde 2 e 4. Então, quem é menor do que 5, o 2 e o 4. Né? E aqui eu coloquei o 3 interligado a ele. Observe que aqui eu tenho dois elementos de A, aí do domínio, interligado a um único elemento de B, de resposta. Então, nesse caso aqui não se aplica função, porque também nós temos aqui um elemento de A,
que é o número 1 que não está interligado a ninguém. Então isso já caracteriza que não é uma função, né? Para um mesmo valor de x do conjunto A, temos mais do que uma correspondência de y do conjunto B. Ou seja, aqui nós temos mais de uma correspondência e nós temos, como eu falei, um número de x que não está relacionado a nenhum número de y. Então isso já descaracteriza que não é uma função. Mas essa função ela pode aparecer de várias formas. Pode ser a interpretação de dados de um gráfico, de uma tabela, de um número, de uma operação matemática. Então a gente vai, durante essas 4 atividades que vocês receberem de forma impressa, a gente vai estar discutindo um pouquinho desse conceito básico inicial do que é uma função. Então, observe na questão que eu coloquei para vocês, ela vai estar aqui a interpretação de um gráfico, né? A variação aqui, o número de dias, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dia, e aqui a variação de temperatura, de 0 grau a 12 graus positivos, né? Não tivemos, né, temperaturas negativas. Qual foi a temperatura do segundo dia? Então, eu venho aqui observar no gráfico, segundo dia foi 9 graus positivos, né? No segundo dia, em que dia a temperatura registrou 12 graus? Então, vou observar aqui no gráfico, observando aqui, ó, 12 dias, temos aqui o quarto dia. E a pergunta se dizia, em quais dias tivemos a mesma temperatura? Que dias repetiu-se essa temperatura? Então você vai olhar toda a tabela, você já vai perceber aqui, ó, na linha 6, o primeiro dia foi 6 graus e o segundo dia, aqui que foi o dia 5, foi também 6 graus. Então, foi o primeiro dia e o quinto dia tiveram temperaturas iguais, certo? Que outra forma eu posso representar isso, né? Então, ele vem representado aqui, ó, no diagrama. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Observe que tem as mesmas temperaturas da tabela. 0 graus, 3 graus, 6 graus, 9 graus e 12 graus. E ele dizia que isso aí ia interligar. No primeiro dia foi 6 graus. No segundo dia foi 9 graus. No terceiro dia foi 3 graus positivos. Você pode até identificar aqui no gráfico. Quarto dia foi a maior temperatura, ó, 12 graus. E no quinto dia foi aquela parte que se repetiu, foi igual a 6. Né? Aí a pergunta, a relação que faz em cada dia corresponde a uma temperatura é uma função? Né? Ou seja, os dias que correspondem às temperaturas aqui são funções? Sim, é uma função devido que cada dia está associado a uma temperatura. Vocês podem até pensar, oxe, mas o 0 grau aqui ficou solto. Ele aparece na tabela, porém, ó, não temos no gráfico nenhuma tabela associada ou nenhum dia associado a 0 graus. Do mesmo jeito, no diagrama, nós não vamos ter nenhum dia desse relacionado a uma temperatura de 0 graus. Então, essa é uma função está correta. A questão 2, né, vocês têm aqui o mesmo conceito, considerando o diagrama, o M, que é o conjunto do domínio, nós temos o A, o B, o C, o D e o E. O E não está interligado a ninguém de N. E no N nós temos X, Y, Z, W e T. E eu vou estar relacionando com vocês. Ó. A está interligado a X, o B também está interligado a X, mas o nosso A também está interligado, ó, a Z. C está interligado a Y, D está interligado a W, que é a quinta linha, e E não está interligado a ninguém. Para que seja uma função de M e N, é bastante dizer que A, apagar a seta 1 e retirar o elemento T, que está aqui, apagar a seta 1 e a 4 e retirar o elemento E, retirar os elementos E e T, esses dois que estão aqui, apagar a seta 4 e retirar o elemento E, ou apagar a seta 2 e retirar o elemento E. Né? Os três, das 5 opções que nós temos aqui, né? Observe que a gente viu lá no anterior. O que não caracteriza uma função? Cada elemento aqui do nosso domínio, ele tem que estar associado a um elemento de
B, que é a imagem. Aqui você observa que nós temos um elemento de A, ó, que é o primeiro elemento está associado ao X, está associado ao Z. Os outros elementos, o B, o C e o D, e o E, que não está associado a ninguém, estão sobrando. Então, para que eu conserte e transforme numa função, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que apagar aqui a linha 4, né? Vou apagar ela. E vou também retirar o elemento E, porque aí eu vou ter cada elemento do conjunto M associado a um único elemento do conjunto N, certo? Dessa forma aqui. Então vai ficar bem mais fácil de você compreender. Ó. A vai estar interligado a X, o B vai estar interligado a X, C vai estar interligado a Y e D interligado a W, ou seja, cada um elemento está interligado a um único elemento de N. Né? Se ele tivesse aqui interligado, que nem está aqui, a dois elementos de N, então não seria uma função. Questão 3, observe novamente o diagrama. Ó. Nós temos aqui menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Né? E temos aqui os resultados, 0, 1, 2, 3 e 4 positivos. Ao tornar o número x em A correspondente a um único número y em B, ou seja, cada elemento aqui está correspondendo a um único elemento de B, sim, ó, 2 corresponde ao 4, o 1 corresponde a 1 positivo, o 0 corresponde ao 0, o 1 também é 1 positivo e o 2 é o 4 positivo. Então, esse aqui já é uma função. Esse diagrama ilustra a função de A para B. Está correto, porque eu estou interligando somente um elemento de A em B. Escreva que expressão seria possível. A gente aprendeu lá no outro que a função y igual a 2x mais 3. Já para esse conjunto aqui, ó, a função vai ser y igual a x elevado a 2, ou seja, vai ser uma potência. Por quê? Ó, menos 2 elevado a 2, 2 vezes 2, 4. Toda base negativa elevada a expoente par fica positiva. Ó, correspondência correta. Menos 1, 1 vezes 1, 1. Base negativa, expoente par, fica também positivo. 0 vezes 0, 0. 1 vezes 1, aí já é positivo, permanece positivo. 2 vezes 2, 4, também permanece positivo. Então eu formo o quê? Ó? Escrevo os pares ordenados. Aqueles pares ordenados que você recebeu lá no 7º ano do plano cartesiano. Então, ó, x menos 2, que está aqui no conjunto A. E a resposta que foi imagem é y, que é 4. Menos 2 e 4. Formou aqui menos 1 e 1 positivo. 0 e 0. 1 e 1 positivo. 2 e 4 positivo. Então formou nossos pares ordenados. Por isso que é uma função correta. Certo? Questão 4. Né? Vocês vão observar essa tabela respondida de duas formas, sendo a mesma tabela. Observe a tabela. Na pergunta A, diz você, a tabela correspondente representa uma função de A em B, ou seja, se eu começar a dizer que o domínio é o conjunto A e que a imagem é o conjunto B, isso é uma função? No conjunto A eu vou ter 140 ligado a 40, 170 ligado a 42, 230 ligado a 44, 180 ligado a 46, 170 ligado a 48, 190 ligado a 50. Observe que isso não vai ser uma função, porque o número 170, ó, que está aqui no conjunto A, ele se repete duas vezes e interliga números, ou seja, os tamanhos diferentes. Então, nesse caso aqui, a função saindo de A para B, ela não representa uma função. Agora, se eu fizer o inverso, a correspondência de B em A seria uma função, por quê? Ou seja, se eu invertesse 40 peças, do tamanho 40 foram vendidas 140 peças, do tamanho 42, 170 peças, do 44, 230 peças, 46, 180 peças, 48, 170 peças e 50 a 190. Então, nesse caso aqui, sim, seria uma função, porque cada elemento relacionado ao tamanho
estaria ligado a um único elemento do conjunto A, certo? Então, esses são os primeiros passos de função, para a gente entender um pouquinho o conceito. A gente está trabalhando com uma parte bem simples, a diagramação, ou seja, o conjunto domínio, conjunto imagem, e a segunda parte a gente vai estar observando a relação entre tabelas. E a construção da lei de formação de função. Por enquanto a gente não está trabalhando com geração de